Olá, amigos. A paz do Senhor. Naquele tempo era muito comum os profetas homens, que eles falavam para os povos e também individualmente. Eles falaram a reis e às nações. Mas mulheres eram muito poucas. Mas Uda foi escolhida por Deus como profetisa. Tinha sua vida bastante discreta, era esposa de Salum, escolhida por Deus para aquela missão. Ela viveu no tempo do rei Josias. O rei Josias, ele subiu ao trono com 8 anos de idade. Ele era filho de Amon, que era um rei cruel. Era tão cruel que, com 2 anos de reinado, ele foi assassinado pelos seus servos. E Amon era filho de Manassés, que era o avô de Josias, que era tão terrível que ele ofereceu seus filhos, queimou seus filhos para deuses estranhos, para o deus Moloque. Então, os seus ancestrais não eram pessoas que seriam um bom exemplo para ele. Por isso que aos 16 anos, ele buscava o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Isto porque já mostra que é um escolhido de Deus. E quando ele tinha 26 anos, ele resolveu purificar Judá de toda aquela corrupção e também algumas cidades ao redor. Ele queimou os postes ídolos, tirou os bosques onde eles cultuavam deuses estranhos, os vasos que eram dedicados a outros deuses. Ele fez uma limpeza geral naquele lugar para servir unicamente e adorar ao Senhor. E também ele resolveu reconstruir o templo, que estava completamente abandonado. E esse templo, ele foi muito corrompido, porque ele praticavam atos terríveis. Além de oferecer filhos ali queimados, eles também cultuavam a Baalins, a todos os deuses pagãos, os deuses estranhos. E tinha pessoas que praticavam sodomia ali dentro, não tinha nada a ver com o Senhor. Então ele estava num estado precário. Ele resolveu restaurar aquele templo. Chamou o sacerdote Ilquias com uma equipe de trabalhadores, cada um na sua área, também o escrivão Safã. E quando ele estava trabalhando ali, porque já tinha o dinheiro para a obra, porque os levitas haviam recebido lá na porta da entrada do templo o dinheiro para fazer esse serviço. Ele achou o livro da lei, que estava sumido desde Moisés. E quando não tem lei, o povo se corrompe, porque o povo sofre por falta de conhecimento de Deus. E não existia lei naquele lugar. Por isso que Judá e os arredores corromperam daquela maneira, que Deus já não falava mais, porque ninguém o buscava. E o resultado foi aquela corrupção tremenda, moral, espiritual. Quando ele viu aquele livro, ele chamou o escrivão e mostrou o livro para ele. Ele leu e deve ter ficado muito encantado, né, com as palavras da lei e levou para o rei. Chegando lá, ele leu para o rei o livro da lei. E o rei ficou tão tocado que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes não queria dizer que estava com raiva, mas que ele estava triste, ele estava vendo tanto que todos estavam corrompidos, porque não conheciam a palavra do Senhor. Onde não tem a palavra, não tem disciplina, não tem nada. Então ele resolveu chamar Ilquias, Safã e uma equipe para buscar de Deus uma resposta, porque tinha muita maldição, muito castigo para Judá e para os arredores, para aquele povo. Aí o rei ficou muito, muito aborrecido. Eles foram procurar a sacerdotisa Ulda. Essa mulher, ela viveu num tempo em que havia grandes profetas como Jeremias, Abacuque, Joel, Sofonias, mas Deus encaminhou que ele buscasse aquela mulher simples, aquela mulher que atendia as pessoas que buscavam do Senhor uma resposta. E quando a profecia vem do Senhor, nenhuma palavra cai por terra, ela era uma pessoa muito respeitada ali. E quando eles perguntaram sobre o que estava acontecendo, o que havia acontecido, ela disse
que realmente as maldições que estavam ali, elas recairiam sobre aquele povo que abandonou a lei do Senhor, deixou de procurar o seu Deus e começaram a viver dissolutamente. E que todas aquelas maldições realmente iriam acontecer. E nesse caso do rei Josias, ele não sofreria danos, porque ele buscava o Senhor desde a mocidade, ele temia ao Senhor e ele seria poupado. Aquela geração e também o rei, enquanto vivesse Josias, nada iria acontecer. O que prenunciava ali, Judá seria invadida e seus habitantes iriam para o cativeiro na Babilônia. Então era só tristeza, desolação, abandono, mas Josias estava a salvo pela sua dedicação ao Senhor. Saindo dali, eles foram ao rei, deram a notícia, o rei chamou os sacerdotes e se ajuntou com eles. Porque é muito importante que a liderança esteja de acordo, porque a liderança, ela serve de referência. Então, quando a liderança vai bem, ela é um referencial positivo. Como também o rei. Quando o rei era bom, tudo ia bem. Quando o rei era mau, era terrível, o povo também ia mal. Por isso que é muito importante que as lideranças, elas sejam sujeitas ao Senhor Deus. E o que aconteceu depois é que ele chamou também o povo, os profetas, o menor das pessoas até o maior em importância foram chamados. Ele levou os levitas para o templo e lá ele leu a lei. E ali eles fizeram uma aliança, um concerto com o Senhor. E a limpeza continuou sendo feita, porque a partir dali os bosques foram queimados, aqueles vasos que eram construídos para Baal, nos cultos a Baal, as casas dos rapazes escandalosos que praticavam iniquidades, e também onde mulheres preparavam casinhas para os ídolos lá daquele templo. Tudo isso foi derrubado. Os ossos daqueles profetas de Baal, e eles jogaram em cima das sepulturas. Conseguiram fazer uma limpeza total para que aquele povo voltasse a se dedicar ao Senhor, a orar ao Senhor, porque um povo que não ora é um povo que sofre mais, porque o Senhor, ele ouve a oração do justo, aquele que busca, aquele que está sempre interagindo com Deus, ele não nega a sua resposta. Então, a Uda, em termos de quantidade ali na Bíblia, porque tem um pedacinho em 2 Reis, 22 até o 23, e no 2 Crônicas, 34. É muito pequenininha a participação dela, mas é uma participação grande demais em importância, porque foi a partir de Uda, de tudo que ela falou, que era coerente com a vontade de Deus, que fez mudar, porque o rei mudou, as pessoas mudaram, e aí começou a haver bênçãos naquele lugar. Nós temos que buscar o Senhor através da leitura da palavra, da oração. Uda não teve que pedir tempo, me dá um tempinho que eu vou fazer um jejum. Era uma pessoa que tinha tanta intimidade com o Senhor, uma intimidade diária, uma intimidade verdadeira e constante, que ela já estava preparada para ouvir do Senhor aquela resposta. Então nós também, o Senhor deu missão a todos. Não é só cargo, a gente ficar atrás de cargo na igreja, não. É muito mais profundo do que isso. Porque servo significa ser disponível para o serviço. E nós todos temos uma missão. E nós não podemos ignorar que o Senhor espera de nós, que nós cumpramos a nossa missão para a qual ele nos designou, para a qual nos escolheu. Uda, aquela profetisa humilde, simples, que era buscada, não porque fosse rica, bela ou importante, mas porque ela era realmente uma serva do Deus vivo, que nós possamos nos curvar ao Senhor e ouvir o que ele tem a dizer para cada um de nós, para que possamos fazer a diferença no lugar em que nós estivermos. Amém.